E aí, aquele homem representava o que eu precisava. Ele, paradoxalmente, fornecia a droga que fazia minha mãe dormir, mas ele me dava o carinho, a palavra de elogio, o Você afeto. acha que já havia uma má intenção por trás Sem disso? dúvida, ele me desde o princípio? cevou, Karina, sem dúvida, sem dúvida. Ele me cevou até os 9 anos de idade. Não tenha dúvida disso. Então, a resposta, por que drogas, docinhos? E eu acrescento, drogas, docinhos e abuso sexual era no mesmo lugar. Era na mesma farmácia, era no mesmo lugar. Por isso que o livro tem essa história, né? E quando que você percebeu que o que estava acontecendo Só ali... no dia do abuso. Só no dia do abuso. Que foi na farmácia? Na farmácia. Porque ele ganhou a minha confiança total. Dos 5 anos foi quando eu comecei a ir buscar as drogas. Com 5 anos eu comecei a ir. Dos 5 aos 9 foram 4 anos. 4 anos de confiança. 4 anos que ele não tentou fazer nada, era só ele pegava carinho. na minha mão e falava, você é uma menininha muito bonitinha, você não chora. 4 anos ele ganhou a minha confiança. Nossa. E aí, nesse dia, o dia do abuso, ele falou, hoje eu tenho uma boa surpresa para você. E sempre tinha uma surpresa boa. Um pirulito, uma balinha, um suspiro cor-de-rosa, uma Maria mole. E ele falou, só que a surpresa está lá dentro. Você vai ter que ir lá para pegar. E as farmácias no passado, Karina, elas tinham um lugar reservado onde dava injeção na veia. Sim, sim. Dava injeção nas nádegas, algumas pessoas que não tomavam na veia. E era um quartinho mesmo, era um lugar guardado. Fica no fundo, né? E ali aconteceu. E foi terrível, terrível, terrível. As pessoas que passam por abuso sexual sabem o que eu estou falando, né? O abusador, ele ganha confiança, ele ganha o respeito da criança. E um belo dia aquilo tudo cai por terra. Pior do que o que acontece no corpo é o desmoronamento daquela figura que parecia confiável, né? Aquele homem mudou até o tom de voz. Depois que ele fez o que ele fez, ele falou, agora você cala a boca. Ninguém vai acreditar em você. Seu pai está fora da cidade há meses, você não vai saber onde ele está para contar. E sua mãe depende de mim, ela não vai acreditar em você. Se eu parar de fornecer para sua mãe o remédio, ela morre. Ela não pode ficar sem o remédio. E foi assim, ela não acreditou. E esse cala a boca, não fala nada, é uma mordaça. É uma mordaça que o abusador coloca. Na verdade, por trás do abusador tem demônios. Nenhum homem natural, nenhum homem no seu estado natural, ele faz isso com a criança. Não faz. Ele precisa estar sob influências malignas, espíritos de promiscuidade, que fazem ele desejar aquela criança que é indefesa, que não tem nada. Né? E aí, Karina, ele disse, você vai falar e ninguém vai acreditar. E o ninguém meu era só minha mãe. Você nem tentou falar para mais ninguém mesmo? Não, eu cheguei em casa em prantos e a minha mãe se voltou contra mim com ira. Cala sua boca, mentirosa. Eu já sei que você não gosta de ir lá buscar o remédio e você... Que ela chamava de remédio, né? Mas era uma droga. E você está inventando isso, esse homem é um homem de bem. E se você falar, eu vou dizer para todo mundo que você é mentirosa. Ela não examinou meu corpo, Karina. E nesse dia, com 9 anos de idade, eu tentei me matar. Eu fui para o rio da cidade de Aquidauana. A cidade tem um rio caudaloso, tem uma ponte. E eu fui até o rio, tudo perto, cidade pequena. E eu tentei me jogar daquela ponte, mas eu não consegui. Hoje eu sei que havia algo mais que me impedia, né? Hoje eu entendo isso. Porque eu queria morrer. Porque tudo que era bom, ou pouco que era bom, acabou. Né? E quando as pessoas estão nesse desespero de desistir da própria vida, é porque elas chegam num ponto que elas não veem saída. Sim. Quem vai me defender? Sim. Né? Eu não conhecia Deus. Aliás, o Deus que eu conhecia era um Deus de mentira. Porque esse homem, como o espírito, ele falava de Deus. E a minha professora na escola, que foi quem me maltratou muito, 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 também falava de falava Deus. de Deus. Então, as duas representações de Deus, para mim, eram as piores possíveis. Ela era uma freira, ele era um espírita, e os dois fizeram o pior que podiam fazer comigo. Né? Ela me humilhou muito na escola, me feriu muito, me chamou muitas vezes de burra, de porca na frente dos alunos, me ofendia demais, porque não trazia tarefas prontas.
não tinha material escolar, porque a blusa estava suja de café. Mas estava suja de café porque não tinha mãe para falar, olha, troca a blusa. Sim. Né? Você deixou... Os dentes estavam sem escovar, porque não tinha mãe para falar, escova os dentes, você acabou de comer. Unha por cortar. Então, tudo isso era, na verdade, um atestado de descuido familiar. Uhum. Mas ela não me tratava como se eu fosse vítima de um descuido familiar. Sim. Ela me tratava como se eu fosse uma bandida em sala Sim. de aula, né? E tudo isso gerou em mim uma aversão a Deus. Claro. Então, não tem Deus, não tem pai, não tem mãe. Fala, não sobrou nada, eu Sobra só o aqui, quê? estou sozinha. É. E você pensa que criança não entra em depressão? Entra sim. Entra sim. Os psicólogos, os psiquiatras sabem disso. Crianças entram em processo depressivo, né? Agora, veja bem. Depois disso, como foi voltar para casa? Você não fez nada? Pois ali, é, eu fiquei até o final do dia naquela ponte. E naquela ponte houve uma transformação no meu comportamento. Eu falo o seguinte, Karina, a criança que sofre o abuso sexual dessa forma, né? Porque tem abusos sexuais que são sistêmicos e subliminares. O abusador bulina a criança, ele toca nela, ela nem sabe a intenção dele, né? vai descobrir lá na frente, às vezes que foi quando abusada. exatamente, é muito comum isso. Uhum. Bota a criança no colo, fala no ouvido dela, na verdade ele está querendo pôr a língua na orelha dela, né? Uhum. Brinca de trenzinho, na verdade ele está querendo encostar no corpo dela por trás. Talvez a pessoa só vai saber que foi abusada lá na frente. O professor de natação, né? Uhum. Mas o que aconteceu comigo foi horrível, foi horrível. Foi algo abrupto, agressivo, Forçado, né? Forçado. Então, o que acontece com uma criança que passa por isso? Eu falo que uma parede, quando ela vai ser levantada, ela precisa de um prumo. Esse prumo é um instrumento de pedreiro que faz com que a parede seja reta, né? Quando ela passa por um trauma dessa natureza e ela não tem para onde correr, não tem socorro, não tem ninguém que fale, eu vou ajudar essa criança. Uma das duas coisas vai acontecer. Ou essa parede entorta para a esquerda e ela se torna uma criança introspectiva, tímida, envergonhada. Ela tem uma culpa muito grande, ela fala, eu sou culpada do que aconteceu, só posso ter feito alguma coisa errada. Por que aconteceu isso comigo? Né? Ou ela pende para o outro lado. Ela se torna agressiva, ela se torna rebelde, tipo assim, vou bater para não apanhar. Uhum. Né? E ela vira o extremo da criança, que é desagradável para todo mundo. Uhum. Ela fica por um cantinho igual um cachorrinho, ou ela se torna uma menina que é insuportável na escola, na casa, na família, e eu virei essa menina. Eu saí daquele lugar com um ódio muito grande das pessoas, um desejo muito grande de fazer tudo errado, né? Com uma vontade muito grande de machucar para não ser machucada. Claro, como defesa, né? Proteção. E eu sempre digo isso, eu digo, professoras, se vocês têm uma criança rebelde em sala de aula, se vocês têm uma criança problema em sala de aula, procura saber o que aconteceu com essa criança, porque ela não pode ser uma criança problema, ela pode ser uma criança que teve um grande problema na vida dela. Uhum. Procura saber o que houve. Procura saber qual é a estrutura familiar que ela tem, né? E até por causa disso que eu desejei muito ser professora um dia. Exatamente por causa disso. E aí eu me tornei rebelde, me tornei insuportável, me tornei agressiva. E você teve que voltar à farmácia outras vezes ainda? Continuar? Muitas vezes. Minha mãe me obrigava a ir. Mas aí ele não Não, usava mais. aí ele se tornou meu inimigo. Ele não era mais um homem carinhoso. Sim, né? sabia que não podia confiar. Ele sabia que não podia confiar. E aí eu fiquei na escola sendo uma pedra de tropeço na vida da professora. Até então, a professora me humilhava. E eu chorava. A partir daí, eu passei a trazer problemas para a professora. Respondona, agressiva, né? Uhum. Não faço, você não manda em mim. Uhum. Enfim. Eu perdi 2 anos de escola depois disso. E aí, mais 2 anos depois, eu falei, não vou estudar mais. Ninguém manda em mim, eu não vou estudar. E eu parei de estudar. Quando tudo mudou, quando eu comecei a viver a vida de Deus, eu estava fora da escola há muitos anos. Porque essa professora dizia, você é burra, você não vai dar para nada. Você é burra. E eu acreditava nisso. Um dia ela me botou de
costa para a turma, escrevendo no quadro negro da escola, eu sou burra, eu sou burra, eu sou burra, 40 vezes. Absurdo. 40 vezes porque eu não tinha feito uma tarefa que todo mundo tinha feito. Gente, que absurdo. E aí os alunos, criança faz zombaria, joga papel, fazia barulho de burro, né, para mim. Eu me tornei uma pessoa extremamente traumatizada. Eu falo monstro. Se você já amou esse trecho, você vai se inspirar ainda mais assistindo o bate-papo completo. Clica aqui.